Salve a princesa Isabel, deu liberdade à cor. Pois no dia 13 de maio, preto não é mais lacaio, preto não tem mais senhor. No dia 13 de maio, preto não é mais lacaio, preto não tem mais senhor. Bom, pessoal, chegamos a mais um 13 de maio, né? Uma data tão importante para a história do nosso querido Brasil. A data que marca o fim definitivo da escravidão no nosso país. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou definitivamente com toda a servidão no nosso país. Meu nome é Bruno Santana, você está no canal Filho do Império e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, já peço que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, com o máximo de pessoas que você conseguir, porque a história do Brasil é muito boa e todos têm que saber melhor sobre a história do nosso querido país. Então roda a vinheta. Independência ou morte! Independência ou morte! O objetivo desse vídeo é trazer para vocês os caminhos do Brasil até a abolição. Como vocês sabem, a abolição da escravidão no Brasil foi de forma gradual, mas não pense você que a família imperial era escravocrata, de jeito nenhum. Dom Pedro II mesmo, com 15 anos, mandou que todos os escravos do Palácio de São Cristóvão fossem alforriados e remunerados, recontratados com salário. O desejo da família imperial era sim de abolir a escravidão, mas o Brasil ainda era um país muito agrário e Dom Pedro II, como imperador, tinha um grande problema. Ele tinha que enfrentar as elites da época, que era formada pelos fazendeiros e militares, muitas vezes escravocratas. A nossa monarquia também não foi uma monarquia absolutista, por isso Dom Pedro II não poderia simplesmente libertar a escravidão assim que desse na telha, sem ao menos passar por parlamento. Então o grande desafio do imperador e o grande desafio do Brasil era preparar o terreno para que o Brasil abolisse definitivamente a escravidão. Como vocês sabem, não é fácil lutar contra um sistema. E infelizmente esse era o sistema e essas eram as elites que estavam na política brasileira. Mas não pense que a princesa Isabel e a família imperial não fizeram nada pela abolição da escravidão. A princesa Isabel sempre foi um exemplo de luta contra a escravidão. Uma das coisas que a princesa Isabel fazia era abrigar escravos dentro da própria casa e alforriar todos eles. Os filhos da princesa Isabel também, desde pequenos, já editavam um jornal abolicionista em Petrópolis. Esse jornal circulava na cidade e instigava as pessoas a apoiarem a abolição da escravidão. A princesa Isabel também lutou ao lado de grandes personalidades do nosso país, como o engenheiro André Rebouças, o primeiro engenheiro negro da história do nosso país, Joaquim Nabuco, Visconde do Rio Branco, José do Patrocínio e muitos outros que fizeram de tudo para que o nosso país se livrasse dessa servidão. Nós também podemos encontrar no acervo do Museu Imperial de Petrópolis uma carta da princesa Isabel, onde ela expressa o desejo de, depois de abolir a escravidão, dar terras a todos os negros para que eles pudessem reconstruir a sua vida e se inserir na sociedade. Nessa carta, a princesa Isabel também expressa o medo que ela tem dos militares e dos fazendeiros, pois seria um grande empecilho para que esse projeto fosse aprovado em parlamento. E não é só isso que a princesa Isabel defende nessa carta não, viu? Ela defende também o voto feminino. Então nós podemos perceber que o reinado da princesa Isabel seria um reinado de inclusão social. Ela seria efetivamente a primeira imperatriz reinante do nosso país. É claro, sempre tem os empecilhos. E a abolição da escravidão
foi um dos motivos que fizeram a monarquia no Brasil cair e os militares darem o golpe sujo de 15 de novembro de 1889, conhecido como Proclamação da República. Por isso, esses fazendeiros se uniram aos militares e deram o golpe em 15 de novembro de 1889, acabando inclusive com os planos da princesa Isabel de colocar os negros na sociedade. Então, se hoje nós nos deparamos com essa realidade triste de que muitos negros foram jogados à própria sorte, saiba que isso é justamente uma obra republicana que sempre se mostrou a favor da escravidão e, é claro, teve o suporte de pessoas que defendiam e dependiam da escravidão. Tanto é que a primeira favela do Brasil é datada do ano de 1891, no Rio de Janeiro, já na República. E após a abolição, o Barão de Cotegipe se dirigiu à princesa Isabel e disse exatamente isso para ela: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu um trono. E a princesa Isabel imediatamente respondeu para ele: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para acabar com a escravidão no Brasil. Logo após a abolição também, pessoal, foi criada a Guarda Negra, criada por José do Patrocínio, que liderava aí os negros libertos da escravidão para proteger a princesa Isabel. A Guarda Negra também coibia qualquer manifestação republicana no Brasil. Não que isso fosse um desejo propriamente da princesa, mas eles sentiam que tinham que proteger ela de alguma forma, que tinham que proteger o reinado dela, o futuro reinado, de alguma forma. Por isso foi criada essa Guarda Negra para proteger a princesa Isabel, que inclusive era até ameaçada de morte. Mas é claro que quando veio a República, a Guarda Negra também foi coibida pelo ditador, primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, e agora que eu já contei para você toda a luta da princesa Isabel, todos os caminhos que foram traçados para que ela chegasse na abolição, é hora de falar as leis que foram aprovadas no Brasil. Como eu disse para vocês, a abolição da escravidão no Brasil foi feita de forma gradual. Então, quais foram os passos, né? Aonde o Brasil começou e aonde o Brasil terminou com a abolição da escravidão. A primeira lei que nós temos aprovada no Brasil para acabar com a escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, aprovada em 4 de setembro de 1850, já no reinado de Dom Pedro II. A segunda lei, do dia 12 de maio de 1871, é a Lei do Ventre Livre, e ela garantia que todos os filhos de escravos já nascessem livres, e também que os fazendeiros teriam que pagar uma indenização para esses filhos de escravos. Dom Pedro II foi muito elogiado no exterior por essa lei, sendo inclusive aplaudido de pé em uma palestra em Paris que ele estava participando, e fizeram questão de relembrar que o imperador teve papel fundamental na aprovação dessa lei. Depois nós tivemos a Lei do Sexagenário, aprovada em 28 de setembro de 1885. A Lei do Sexagenário permitia que todos os escravos maiores de 60 anos ou com 60 anos fossem libertos e indenizados. E por fim, nós tivemos a Lei Áurea. Com muita festa, com muita celebração, o Brasil finalmente conseguiu se livrar da escravidão. E Dom Pedro II, que na época estava em tratamento fora do Brasil, quando soube da abolição da escravidão, chorou de emoção e disse: grande povo. E Dom Pedro II estava certo, né, pessoal? O povo brasileiro é sim um grande povo. Bom, e eu vou deixar aqui para vocês agora, como eu falei da carta que a princesa Isabel escreveu, e existe essa carta no acervo do Museu Imperial de Petrópolis, vou deixar aqui essa carta narrada para que vocês possam conhecer melhor os planos da princesa Isabel de inserir os negros na sociedade e estabelecer o voto feminino. Desde já, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e feliz 13 de maio para todos vocês. Caro senhor Visconde de Santa Vitória, fui informada por papai que me colocou a par da intenção e do envio dos fundos de seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos libertos em 13 de maio do ano passado, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Deus nos proteja dos escravocratas e os militares saibam desse nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Nosso amigo Nabuco, além dos senhores Rebouças, Patrocínio e Dantas, poderão dar auxílio a partir do dia 20 de novembro, quando as câmaras se reunirem para a posse da nova legislatura. Com o apoio dos novos deputados e os amigos fiéis de papai no Senado,
será possível realizar as mudanças que tanto sonho para o Brasil. Com os fundos doados pelo Senhor, teremos oportunidade de colocar estes ex-escravos, agora livres, em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios proventos. Fiquei mais sentida ao saber por papai que essa doação significou mais de 2/3 da venda dos seus bens, o que demonstra o amor devotado do Senhor pelo Brasil. Deus proteja o Senhor e toda a sua família para sempre. Foi comovente a queda do Banco Mauá em 1878 e a forma honrada e proba, porém infeliz, que o senhor e seu estimado sócio, o grande Visconde de Mauá, aceitaram a derrocada, segundo o papai, tecida pelos ingleses de forma desonesta, além de corrupta. A queda do senhor Mauá significou uma grande derrota para o nosso Brasil. Mas não fiquemos mais no passado, pois o futuro nos será bem promissor, se os republicanos e escravocratas nos permitirem sonhar mais um pouco. As mudanças que tenho em mente, como o senhor já sabe, vão além da libertação dos cativos. Quero agora me dedicar a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico, e isto será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Agradeço vossa ajuda de todo o coração e que Deus o abençoe. Mando minhas saudações a Madame, a Viscondessa de Santa Vitória e toda a família. Muito de coração, Isabel.